Falava pra Jesus, não tem mais jeito para mim. A cruz está pesada, eu não consigo prosseguir. No caminho há espinhos, estou prestes a sufocar. Jesus vem me ajudar, Jesus vem me ajudar. Sou perseguido, maltratado e falam mal de mim. E quando eu canto, poucos querem me ouvir. Se o meu cantar é para ti, se eu nasci pro teu louvor, vem me ajudar, Senhor, vem me ajudar. Eu contei pra Deus, conte pra Deus os teus problemas e Ele te ajudará. Todas as lágrimas dos teus olhos Deus enxugará. Conte pra Deus. Conte pra Deus os teus problemas. Os teus problemas e Ele te ajudará. Todas as lágrimas dos teus olhos Deus enxugará. Se você pensa que não tem mais jeito para prosseguir, se a cruz está pesada e não consegues ir, se no caminho há espinhos, se estás prestes a sufocar, Jesus vem te ajudar, Ele vem te ajudar. Ele diz: eu sou contigo, então pra que temer? Agindo eu, ninguém impede, você vai vencer. Se o cair é do homem, o levantar é de Deus. Ele fala com você, Jesus te ama. Conte pra Deus. Conte pra Deus. Conte pra Deus os teus problemas e Ele te ajudará. Todas as lágrimas dos teus olhos Deus enxugará. Conte pra Deus os teus problemas e Ele te ajudará. Todas as lágrimas dos teus olhos Deus enxugará. Conte pra Deus os teus problemas e Ele te ajudará.
todas as lágrimas dos teus olhos, Deus enxugará todas as lágrimas, todas as lágrimas dos teus olhos, Deus enxugará. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença com gratidão, porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida. Te louvamos e te exaltamos, meu Pai, pela Tua presença, pelo Teu poder, pela Tua graça que nos alcançou. Mas eu quero também, meu Deus, colocar diante do Senhor a vida daqueles que sofrem, e não são poucos. Não são poucos, meu Pai, aqueles que estão vivendo talvez os momentos mais difíceis de sua vida. Aqui neste livro de oração, meu Pai, pode parecer tudo muito simples para nós, mas aqui neste livro de oração tem o nome de pessoas que estão morrendo, chefes de família, donas de casa, uma mãe, um filho, um esposo. E a família, meu Pai, não sabe o que fazer. Aqui, meu Senhor, estão as vidas de pessoas, meu Pai, que sentem uma dor tão grande na alma, que se elas pudessem, elas passariam um punhal no peito para arrancar essa dor que não passa, essa dor que não cessa, a dor da perda, a dor da impotência, meu Deus, diante de problemas que nós não podemos resolver. Nesta manhã, meu Pai, nós nos lembramos daqueles que sofrem, nos lembramos daqueles, meu Pai, que talvez não tenham o mesmo privilégio que nós temos de estar aqui na Tua presença, porque estão, meu Pai, encarcerados, perderam tudo que tinha e hoje vivem pelas ruas. Ah, meu Pai, que a Tua presença, que o Teu poder venha alcançar, meu Pai, todos aqueles que precisam de um milagre, que precisam da Tua ajuda, que precisam de um livramento. Eu peço, meu Pai, que nesta manhã o Senhor venha estender as Tuas mãos para abençoar as pessoas que talvez, como aquelas que estão doentes, enfermas, mas talvez estão aqui dentro da Tua casa hoje, mas que também estão passando por um momento difícil, um momento de grande dor, um momento de aflição, de desespero. Eu oro por esta pessoa que não tem ninguém que a ame, não tem ninguém, meu Pai, que se lembre sequer que ela exista. Ah, meu Pai, mas que a Tua presença venha envolver e abraçar a vida de cada uma destas pessoas, trazendo paz, trazendo vida, trazendo saúde. Que a Tua presença em nossa vida, meu Pai, venha fazer toda a diferença. Venha, meu Senhor, venha nesta manhã para mudar a situação, mudar a vida dessas pessoas. Que o Teu poder, meu Pai, venha alcançar aqueles que se encontram nos hospitais, aqueles que se encontram, meu Pai, talvez em casa, sofrendo, doente, com problemas, sem saber o que fazer. Meu Senhor, estende a Tua mão nesta manhã e abençoe a vida destas pessoas, abençoe a vida do Teu povo, abençoe, meu Pai, Espírito Santo, que a Tua presença venha restaurar, venha reconstruir, que a Tua presença, meu Senhor, venha trazer vida. Senhor Jesus, receba também
o nosso louvor, a nossa adoração, meu Pai. Que através da vida do teu povo, o Senhor venha a ser exaltado e glorificado. Receba nesta manhã, meu Pai, a nossa gratidão, porque cremos que o Senhor vai mover as tuas mãos para abençoar a tua igreja, em nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Como Rei Davi, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, Majestade santa, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. cante com a sua alma. Em adoração, Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, rio de águas vivas, flui dentro de mim, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, traz vida ao coração. como o Rei Davi, Como o Rei Davi, quero te louvar, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. digno és de louvor, Digno és de louvor, majestade santa, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Cantem todos de todo o coração, como o Rei Davi, Como o Rei Davi, quero te louvar. Diga para Deus que a presença dele envolva a sua vida nesta manhã, que você seja restaurado e abençoado, que você, amiga, comece uma nova fase na sua vida. Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor.
nesta manhã, meu Senhor, os teus ouvidos estejam atentos para receber a nossa oração, o nosso clamor, a nossa adoração. E nós, meu Pai, não estamos aqui como religiosos, estamos aqui como filhos para adorar, para louvar, para agradecer o nosso amado Salvador. Te louvamos, meu Pai, pela Tua presença em nossa vida, pela Tua obra, a Tua misericórdia, meu Pai, se renova a cada manhã, porque nós, Senhor, sabemos das nossas limitações, fraquezas, mas reconhecemos também a Tua grandeza e o Teu poder. Então receba, Senhor, nesta manhã a nossa vida. Amiga e amiga, agradeça a Deus. Uma oração simples. Agradeça a Ele por estar aqui, na casa dEle, na presença dEle. Agradeça a Ele pela vida que Ele te concede nessa manhã. Há muitos que estão nos hospitais, presídios. Há muitos que não dormiram a noite com depressão. Há muitas pessoas que passaram uma noite horrível. Mas a você Deus concedeu o privilégio de poder estar aqui nesta manhã e começar esse dia, esse domingo na presença dEle. Então agradeça a Ele. Agradeça, Senhor, muito obrigado por eu estar aqui nesta manhã, junto com os meus irmãos da fé. Agradeço, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa. Então nós Te louvamos, Te exaltamos, Te glorificamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Receba, meu Pai, receba a nossa gratidão, receba, meu Senhor, a nossa vida diante do Senhor, porque nós Te louvamos e Te agradecemos de toda a nossa alma. Aleluia, louvado seja o Senhor, meu Pai. Aleluia, louvado seja o Senhor. Muito obrigado pela Tua presença, meu Pai, em nosso meio, pelo Teu Espírito em nosso meio, pela Tua vida em nós, pelo perdão dos pecados, pela redenção, pela vida eterna. Te louvamos, Senhor, por sermos Teus filhos e pelo Senhor ser o nosso Pai amado. Receba, Senhor, a nossa vida, receba a nossa gratidão. Aleluia, Senhor Jesus. Majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Te amo, ó Senhor. Te amo, ó Senhor. Digam graças a Deus. Dê uma salva de palmas. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez, bom dia, gente. Pode sentar-se, por favor. Bem, daqui a pouquinho nós vamos participar a gente vai celebrar a Santa Ceia e vamos orar pela sua saúde física. Vamos orar pela sua saúde espiritual. Amém? Amém? Graças a Deus. Bom, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a salvação que vem pela graça. Salvos pela graça. E para a gente poder meditar aqui nessa palavra de hoje, que o Espírito Santo nos concedeu, queria que você abrisse sua Bíblia, então, aqui, ó, Efésios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e Efésios, bem no finalzinho da Bíblia. Vocês encontraram, pessoal? Sim ou não? Efésios capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1. Decline sua cabeça um instantinho, feche os seus olhos. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, nós humildemente mais uma vez pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos ensine, que o Senhor venha trazer para cada um de nós a iluminação do Teu Espírito Santo,
para que as tuas palavras, meu Pai, não cheguem apenas ao nosso intelecto, mas que as tuas palavras cheguem ao nosso coração, à nossa alma, e venham produzir vida. Que as tuas palavras venham produzir, meu Pai, fortalecimento, transformação, renovação, novo nascimento. Que através da tua palavra, Pai querido e amado, o teu Espírito venha falar com cada um de nós, individualmente e coletivamente. Meu Deus, que o Senhor abençoe, eu te peço em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Vamos ler então. Diz assim, olha: do pecado para a salvação pela graça, é o título, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Olha um pouquinho para cá. Será que você já compreendeu? Será que você já entendeu a importância de Jesus em nossa vida? Sim ou não? Pense comigo, você é uma pessoa inteligente. Se não fosse extremamente necessário Deus sacrificar o próprio Filho para nos salvar, Ele teria feito isso? Deus poderia ter sacrificado um ser humano. Deus podia ter sacrificado um animal, como tantas vezes foi feito. Deus podia ter sacrificado até um anjo. E, no entanto, Deus não sacrificou nem o animal, nem o homem, nem o anjo. Deus sacrificou o próprio Filho para nos salvar. Amém? Se não fosse extremamente necessário, Deus teria feito de outra forma e não teria sacrificado o único Filho. Amém? Amém, pessoal? Eu não sei se eu consigo dar um exemplo para você entender bem isso. Mas você imagine, se isso não vai acontecer mesmo porque está fora de qualquer questão. Mas imagine uma situação na sua vida que você teria que sacrificar o seu filho. Se você chegasse a esse ponto, você já teria tentado de tudo antes. Né? E o extremo disso tudo seria você sacrificar, que eu sei que você não vai fazer isso. Mas para você poder entender que quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo e entregou o próprio Filho para nos salvar, é que não havia outro jeito. Não tinha outra opção. O homem não seria salvo se Deus não tivesse intervindo na vida do homem. Amém? Deus não teria feito. Se Ele tivesse outra opção, Deus teria optado por outra opção e não sacrificado o próprio Filho para nos salvar. Vocês se lembram que no domingo passado, no aniversário da igreja, nós falamos sobre a obra que o Espírito Santo realizou na vida de Maria. Quando José ficou sabendo que Maria estava grávida,
José quis abandonar Maria. Só que o anjo apareceu para ele em sonho e falou o que para ele? José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o ente que está sendo gerado dentro dela é santo. E ele será chamado Jesus, porque ele salvará o homem dos seus pecados. Amém? Então, através de Jesus, o homem ele é salvo dos seus pecados. Então, como é importante nós compreendermos, como é importante nós entendermos que o plano de salvação de Deus para qualquer um de nós está ligado a uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Não é a igreja, não é a religião, mas ao Senhor Jesus. Gente, nós não somos nada sem Jesus. Sabe o que nós somos sem Jesus? Condenados. Já disse o padre, né? O que é que eu sou sem Jesus? Vocês ouvem o padre, né? Nada, nada, nada. E é verdade. O que nós somos sem Jesus? Nada. Por que nós não somos nada? Porque essa vida aqui é nada. Você pode ter tudo nessa vida, mas se você não tiver Jesus, você não tem nada. Por quê? Porque essa vida ela é passageira. O que Deus está preparando para nós é eterno. Essa vida é passageira. Isso é tão real que a Bíblia, lá no livro de Eclesiastes, ela diz que a vida do homem aqui nessa terra, que pode chegar até 120 anos, a Bíblia diz que a vida do homem aos olhos de Deus é como o vapor que sai de uma panela. Né? Você abre a tampa da panela de arroz assim, sai aquele vapor, né? Quantos segundos dura aquele vapor? É quase que instantâneo, ele desaparece. A Bíblia diz que a nossa vida nesse mundo é como o vapor que sai de uma panela. Por quê? Porque para nós, que nunca vivemos anteriormente, 80 anos, 90 anos, 100 anos, parece uma vida longa. Mas você imagine para quem já viveu eternamente, o que são 80 anos. É ou não é verdade? Sim ou não? Quando você tinha 18 anos, e já faz tempo, quando você tinha 18 anos, você ouvia alguém falar assim, ó, fulano tem 45 anos de idade. Nossa, tá velho, né? Para a gente que tinha 18 anos, 45 é velho. É ou não é? Hoje você tem 45, 50. Morre uma pessoa de 40, você fala assim, ai, morreu tão cedo, tão jovem. Porque são realidades de tempo diferente. Quando nós somos crianças, nós temos uma realidade de tempo. Quando nós já vivemos 40 ou 50 anos, nós temos uma outra realidade de tempo. Você imagine para Deus que é eterno, qual é a realidade que Ele tem de tempo. Agora, você imagine para uma pessoa como nós, que amanhã vamos estar no reino de Deus, com 1000, com 2000, com 3000 anos, e você olhar para trás e você lembrar que você viveu nessa terra 80 anos, você vai dizer, eu vivi um segundo no mundo. Porque a realidade de tempo vai ser outra. Você entende, pessoal? Realidades de tempo completamente diferentes. Tempos atrás, eu não sei se você se lembra, nós falamos aqui aquela passagem de Mateus 17, a passagem da transfiguração, que Moisés ele aparece, né, lá no monte da transfiguração, junto com Elias, para conversar com Jesus. Lembra dessa passagem? Moisés, quando ele esteve aqui nesse mundo, ele viveu 120 anos. 40 no palácio do faraó, 40 em Midian e 40 no deserto. 120 anos. E depois ele morreu. Mas ele morreu salvo. Aí ele aparece lá no Monte da Transfiguração, 2000 anos depois. Moisés agora está com 2120 anos. Amém? Só que já se passaram mais 2000 anos. Qual é a idade de Moisés hoje? 4120 anos. Eu pergunto, agora que Moisés tem 4120 anos e ele está vivo da Silva, agora que ele tem 4120 anos, o que representa os 120 anos que ele viveu aqui nesse mundo? O que representa aqueles 40 anos que ele passou no deserto? Difícil. Não representa mais nada. Porque perto de 4000 anos, o que são 120 anos? Amém? Não troque a sua vida eterna por causa dessa vida. Porque essa vida aqui é como o vapor que sai de uma panela. Estamos aqui hoje, amanhã não estamos mais. Mas se você entender o valor de Jesus na sua vida,
você encontrou o mais importante. Você encontrou a chave para a eternidade. Você pode ter tudo nessa vida, mas se não tiver Jesus, vamos ter que tirar o chapéu para o padre. Nada, nada, nada. É ou não é verdade? Sim ou não? Muito bem, então o versículo 1 do capítulo 2 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha um pouquinho aqui no telão. Vamos entender essas duas palavras aqui rapidamente. A palavra delitos, do grego, paraptoma, palavra que significa... Então, quando eu leio na Bíblia a palavra delito, eu tenho que ter em mente um deslize. Qual o exemplo que nós podemos dar na Bíblia desse deslize? Vamos dar o exemplo de Davi. Davi foi um homem de Deus? Foi um homem abençoado? Foi um homem vitorioso? Sim ou não? Deus foi glorificado através da vida dele? Foi. Mas Davi deslizou. Quando foi que Davi deslizou? Chegou um momento na vida dele que ele já tinha dado muitas vitórias para Israel. Deus já havia se manifestado muito através da vida dele. E ele, como a Bíblia diz, num tempo em que os reis também saíam à guerra, naquela ocasião Davi, já um homem experiente em guerra, um homem que já havia conquistado muitas vitórias para Israel, ele disse assim: não vou para a guerra, eu vou ficar em casa, vou ficar no palácio, vou cuidar das coisas administrativas e os meus homens irão lutar as minhas batalhas. E naquela ocasião, diz a Bíblia que Davi em casa, no palácio dele, desocupado, achando que já tinha lutado o suficiente, achando que já tinha estado, tantas batalhas, que ele também tinha o direito de dar uma descansada. E a verdade é que não existe descanso na fé. Porque o dia que você achar que você pode dar uma descansada na fé, se prepara que o deslize vai ser grande. Davi pensou errado. Davi, ele achava que o tempo passado justificava ele agora estar ocioso. E ele cometeu um erro, porque ele foi até a janela do palácio, que ele não estaria se ele estivesse lutando. O que ele viu? Olhou pela janela e ele viu uma linda mulher, nua, tomando banho. A mulher do soldado dele. A mulher, a Bíblia diz que era uma mulher formosa, muito bonita. E Davi olhou, e o que mais? Continuou olhando, e permaneceu olhando, até que aquela mulher entrou no coração dele. Ele poderia muito bem ter visto, até visto que a mulher era bonita, porque ninguém é cego, mas ele ter feito o quê? Saído. Por quê? Porque não era a mulher dele. Era uma mulher casada e era a mulher do soldado dele. Então ele deveria ter tido temor a Deus e se desviado daquela imagem. Ele deveria ter respeito pelo seu empregado, pelo seu soldado, e deveria ter respeito por aquela mulher. Ele deveria ter visto e virado as costas. Só que quando a pessoa está ociosa, quando a pessoa não tem o que fazer, quando a pessoa não tem vida com Deus, ela começa a dar atenção às coisas que não deveria dar. Ela começa a se prender a coisas que não deveria. Já diz um velho ditado: mente vazia é oficina do diabo. E é verdade. Davi, um homem que deu tanta vitória para Deus, Davi, um homem que foi tão usado por Deus, agora ele estava em casa vendo uma mulher tomar banho. Ele estava indo pelo caminho do sofrimento. Aquilo foi tomando conta do coração dele, mandou chamar a mulher, trouxeram a mulher, porque ele era o rei, quem que ia falar não para o rei? Levaram a mulher até os aposentos do rei, o rei deitou-se com ela, e ela ficou grávida. Ficou grávida, e ele, para tentar esconder o pecado dele, mandou matar o marido dela, e mentiu, e fez um monte de coisa, umas barbaridades que ele fez. E ele achava que estava tudo bem escondidinho aos olhos de Deus, que ninguém sabia de nada. Aquela impressão, Fiz, mas ninguém ficou sabendo. Estou fazendo, mas ninguém está sabendo. Está sabendo. Deus está sabendo. Amém? Deus está vendo.
E veio o profeta, veio o homem de Deus, contou uma história lá que eu não vou contar, que ela é um pouco longa, e foi revelado para Davi que Deus tinha visto o pecado dele. Davi caiu de joelhos, rasgou a roupa dele e começou a clamar pela misericórdia de Deus. O filho morreu, mas ele foi restaurado, a vida dele foi restaurada. E a vida dele retomou depois, amém? Isso traduzindo em poucas palavras, né? Mas o que fica em causa aqui? Que ele deslizou. Ele deslizou. Aquele deslize foi bom? Ele sofreu, perdeu a criança, ficou defamado no reino, ele colheu os frutos do erro que ele cometeu, que ele poderia ter evitado se ele estivesse lutando. Se ele estivesse na fé. Quantos problemas a gente evita quando a gente procura levar uma vida comprometida com Deus? Você pode ter certeza disso. Gente, a palavra de Deus é vida. Você pode ter certeza, essa palavra que você está ouvindo aqui agora, ela vai ficar dentro de você durante toda a semana. E talvez durante a semana, você pode passar por uma tentação, e na hora que você passar por aquela tentação, o Espírito Santo vai fazer você lembrar dessa palavra, e você vai virar as costas para aquilo e vai se livrar do erro. Só que quando você não tem a palavra de Deus dentro de você, quando você não guarda a palavra dentro de você, você fica ocioso, e ocioso o diabo começa a trabalhar na vida da pessoa. Então a gente precisa estar em comunhão com Deus. Por isso eu aconselho vocês, nós temos, por enquanto, por causa da pandemia, nós temos o culto só quarta e domingo. Procure vir na igreja quarta e domingo. O culto demora 1 hora e pouquinho. Mas como faz bem para você estar em comunhão com Deus. Você não sabe o bem que isso faz para você. Diga graças a Deus. Então, a palavra delito é deslize. Deslize. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos deslizes. Mas ele também fala aí, pecados. O que é pecado? Do grego, hamartia, que significa errar o alvo. Quando nós falamos de pecado, veja bem, nós não estamos falando de iniquidade. Delito é delito, pecado é pecado, iniquidade é iniquidade. O que é o pecado? A imagem, né, no original grego do pecado, é a imagem de um arqueiro. Já viu o campeonato de tiro ao alvo? O arqueiro, ele estica o arco, solta, ele mira bem no alvo, mira bem, pum, e solta. Aí dá um vento no meio do caminho, a flecha dá uma desviada e ele erra o alvo. A palavra pecado traz essa imagem, errou o alvo. Eu queria acertar, mas acabei errando. Isso é o pecado. Amém? Você compreende? Sim ou não? É diferente, né? É diferente. Pecado é você querer acertar e errar. Vamos dar só um exemplo rápido. Quem que nós podemos trazer como exemplo de um pecado? Pedro. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, algumas horas antes dele ser preso, ou algumas horas antes dele ser crucificado, ele estava lá com os discípulos, sim ou não? Quem veio? Quem veio até o monte? Judas, junto com os soldados para prender Jesus. Judas se aproxima de Jesus e dá um beijo, o beijo da traição, sim ou não? Aí vem um soldado e diz assim, olha, quem é o chamado Cristo? Aí Jesus se apresenta, dá um passo para frente, e quando Jesus dá um passo para frente, a Bíblia diz que os soldados caem. Plum! Mas se levantam de novo. Na hora que um deles leva a mão para prender Jesus, chamado Malco, o que Pedro faz? Pedro toma a frente, puxa a espada e golpeia o soldado. O soldado possivelmente deve ter dado uma tirada de corpo e feriu a orelha do soldado. Jesus fala assim para Pedro, Pedro, eu não vim para tirar vida, eu vim para dar a vida. E se eu quisesse, eu rogaria ao meu Pai, e Ele enviaria 15 legiões de anjos para me salvar. Mas eu não vim para tirar vida, eu vim para dar vida. Eu vim para salvar vidas. Amém? Veja,
Pedro pecou? Pecou porque ele golpeou um homem, ele podia ter matado o homem. Ele pecou. Mas ele queria acertar. Ele não fez aquilo por mal. Ele estava defendendo quem? Defendendo Jesus. Mas mesmo querendo defender Jesus, ele estava cometendo um erro. Isso é o pecado. O pecado é muitas vezes você querendo acertar, e mesmo no querendo acertar, você está errando. Querendo acertar, você está tomando uma atitude errada. Pastor, eu fiz tal coisa, mas não fiz por mal. Mas você fez e você errou e você pecou. Então nós temos o deslize, nós temos o pecado, e tem uma palavra que não tem aqui, que é a iniquidade. Que a palavra iniquidade é adiquia, que significa você premeditar o pecado. Você sabe que está indo errar e quer ir errar. Então isso é iniquidade. É você sabendo que está errado, você sabe que aquilo não é a vontade de Deus, você sabe que não é o que Deus espera de você, você sabe que você tem que consertar aquilo na tua vida, mas você insiste naquilo. Então isso já não é pecado, isso chama-se iniquidade. Eu sei que eu estou errado e quero continuar fazendo o que está errado. Isso é iniquidade. Mas o que o texto está dizendo aqui? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da quê? Da desobediência. Gente, lembro de Adão e Eva? Estavam no paraíso, na presença de Deus, tinham todo o cuidado de Deus. Quem que aproximou? Quem que se aproximou deles? Veio Satanás. E Satanás então tentou Eva a tocar no fruto que Deus havia dito: não comerás desse fruto. Ela pegou, comeu, deu para o marido, que comeu também, e eles pecaram contra Deus e foram expulsos do paraíso. Quem estava por trás do pecado? Quem pecou? Eva e Adão. Quem estava por trás? É o que Paulo está dizendo aqui nessa carta aos Efésios, né? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, nos quais andamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Andar de acordo com o curso desse mundo é andar longe de Deus. Satisfazer as vontades da sua carne é estar caminhando fora da vontade de Deus. E sabendo de uma coisa: por trás de todo delito, por trás de todo pecado e por trás de toda iniquidade existe um espírito. E esse espírito, ele está trabalhando para afastar você de Deus. Ele está trabalhando para tirar você da presença de Deus. Ele está trabalhando para fazer com você o que fez na casa de Davi. Destruiu a casa dele. Amém? Nós somos salvos e somos perdoados pela graça. Mas temos que ter consciência de uma coisa: os nossos erros trazem consequências para a nossa vida. E nós precisamos tomar cuidado com as coisas que a gente faz. Porque cada atitude vai gerar uma ação contrária na mesma proporção. Amém? Diz assim, olha, versículo 3: entre os quais também, quem? Todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos de quê? Da ira. Olha para cá um pouquinho. Deixa eu dar uma paradinha rápida aqui. Você sabe que existe uma diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento? Sim ou não? Na velha aliança, o relacionamento com o homem se dava por obras. No Novo Testamento, na nova aliança, o nosso relacionamento com Deus se dá através da fé na pessoa de Jesus, justificados pela fé. Amém? No Velho Testamento, quando o homem pecava, a ira de Deus caía sobre ele imediatamente. O peso do pecado caía sobre ele na hora. Vou dar um exemplo. Miriam, a irmã de Moisés. Irmã de Moisés. Miriam, no determinado momento, ela disse assim: quem Moisés pensa que ele é?
Se ele é de Deus, eu também sou. E ela se levantou contra a autoridade do irmão. Veja, ele podia ser irmão na carne dela, mas no plano de Deus, ele era líder dela. Amém? Autoridade espiritual. E ela teria que ter respeitado a autoridade. Ela não poderia ter aberto a boca dela e proferido uma palavra contra aquele que foi escolhido por Deus, porque isso ia custar caro para ela. Mas ela não teve temor a Deus. Ela achou que ela poderia falar o que ela queria. E ela foi e falou do irmão. O que aconteceu com ela? Aconteceu? Ficou leprosa. Ficou leprosa. Mas quanto tempo demorou para ela ficar leprosa? Foi na hora. Ficou leprosa na hora. Na nova aliança não acontece assim. Olha o que diz aqui, ó. Filhos da ira. O que é o filhos da ira? São aqueles que estão reservados para um dia que a Bíblia chama de o dia da ira de Deus. O que acontece hoje? Olhe para cá. O que acontece hoje? As pessoas, do modo geral, falam o que querem, blasfemam, caluniam, mentem, se prostituem, roubam, matam, e elas não têm a sensação de punição. Não tem. Aí o sujeito fala assim, ó, eu menti, não me aconteceu nada. Eu roubei, não aconteceu nada. Eu adulterei, não aconteceu nada. Ela começa a ter a sensação de que o pecado não traz consequência. Ela acha que ela pode fazer o que ela quer, porque ela não percebe, ela não consegue perceber nada acontecendo. Às vezes acontece, mas normalmente não acontece. E ela tem a sensação de que, para que eu me santificar? Para que eu fazer a vontade de Deus, se quando eu faço o que não é da vontade de Deus, minha vida continua normal? O que ela não sabe é que na nova aliança uma coisa mudou. A ira de Deus não cai sobre a pessoa no momento em que ela erra, mas Deus reservou um dia, e esse dia é o dia chamado o dia da ira de Deus, em que todos os pecados serão punidos devidamente. Amém? Eu queria ler essa passagem com você. Pode passar. O dia da ira de Deus, Apocalipse 6,12, lá no finalzinho. Último livro da Bíblia. Seis, 12. Apocalipse 6,12. Quem achou, diga amém. Olha só o que diz aqui o texto. Olha só. Essa passagem que eu vou ler para vocês, presta atenção, olha um pouquinho. O que eu vou ler? Eu sei que a maioria aqui sabe, mas talvez um ou outro não. O que nós vamos ler? Nós vamos ler uma passagem de uma visão que o apóstolo João teve do fim dos tempos. Deus mostrou para João os acontecimentos do fim do mundo, dos últimos dias da humanidade. E essa visão que João teve aqui é justamente a visão do dia da ira de Deus. Amém? Preste atenção. O que nós vamos ler aqui agora foi a visão que Deus deu a João do fim dos tempos. Olha o que diz, o sexto selo, versículo 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos:
caia ou cai sobre nós. E escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Amém? Você entendeu sim ou não? Então, existe o dia que é chamado dia da ira de Deus. Você compreendeu? Vamos ler mais um pouquinho aqui. Versículo 4. Dá uma respirada assim, ó. Graças a Deus, porque agora vem uma parte boa. Né? Diz assim, ó. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, vida zoe, vida eterna, nos deu vida juntamente, fala alto, com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Coloca aqui no telão, só para relembrar. Graça, do grego caris, significa favor não merecido. Gente, esse dia da ira estava reservado para cada um de nós, para mim e para vocês. Estava reservado. Por quê? Porque, como disse o apóstolo Paulo, todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, não é? Conforme o curso desse mundo, fazendo coisas desagradáveis aos olhos de Deus. Mas um dia, os nossos olhos se abriram para uma nova realidade, que nós tínhamos um Salvador. E que esse Salvador que foi anunciado pelo anjo, salvaria o homem dos seus pecados. Hoje, quando você diz assim, pastor, hoje eu tenho Jesus comigo, é como se você estivesse dizendo o seguinte: eu fui salvo dos meus pecados. Significa que se você tem Jesus e foi salvo dos seus pecados, o dia da ira não te pertence mais. Amém? Nós não esperamos mais o dia da ira, porque toda a ira de Deus pelos nossos pecados caiu sobre quem? Sobre o próprio Filho Jesus. A ira de Deus pelos pecados que nós cometemos não caiu sobre nós, caiu sobre Jesus. E se já caiu sobre Jesus, significa que não vai cair mais sobre nós. Nós estamos livres do dia da ira. Por isso que a Bíblia diz, pela graça, o que é a graça? Nós não merecíamos, mas porque cremos em Jesus, porque vivemos para Jesus, porque mantemos comunhão com Jesus, porque cremos na obra de Jesus, fomos salvos pela graça. O dia da ira não nos pertence mais. Os nossos pecados foram cancelados. Gente, cada dia que passa tem que ficar mais claro para você a importância da nossa vida diante do Senhor Jesus. A melhor coisa que você fez na sua vida, a melhor coisa foi ter conhecido Jesus. Hoje você não vai ter essa impressão clara, apenas informação. Mas um dia, amém? Vai demorar ou vai ser logo? Não sei, um dia, esses olhinhos vão se fechar para sempre. Só que eles vão se abrir no reino de Deus. E aí, você vai descobrir o valor de Jesus na sua vida. Você vai perceber que essa vida foi apenas 1 segundo da tua existência. Depois que você tiver 100, 200, 300, 400, 500, 1000 anos na presença de Deus, você vai perceber que essa vida aqui era o vapor que saía de uma panela. Mas que você aproveitou esse momento extremamente rápido
para tomar a decisão mais importante na sua vida, entregar a sua vida para Jesus e andar na presença dele. Foi a melhor coisa que você fez. Diga graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus.